Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Histórias Brilhantes do Alan Moore. Esse, na minha opinião, é um dos lançamentos mais interessantes desse ano de 2020, de verdade, assim. Por que eu acho que ele é dos mais interessantes? Ele é interessante já na sua proposta. O que nós temos aqui em Histórias Brilhantes? Nós temos uma coletânea de contos curtos do Alan Moore, uma coletânea assim de histórias que variam aí, tem histórias de 5, histórias de em torno de 15 páginas, né? E, bom, só isso já é bacana, né? O nome do Alan Moore já chama a atenção. Essa seleção de histórias, ela foi feita pelo Mark Sobel, acho que esse é o nome do cara, né? Acho que é assim que se pronuncia, o nome dele é esse, mas Mark Sobel. E, assim, foi uma seleção de histórias muito bem feita, e muito bem feita em vários sentidos. Primeiro, porque essas histórias aqui não são histórias fáceis de serem encontradas. São histórias também que comunicam a visão do Alan Moore sobre vários assuntos mesmo. Uma parte considerável da visão de mundo do Alan Moore é transmitida nessas histórias aqui. Por exemplo, a posição do Alan Moore acerca da homossexualidade, acerca da guerra, acerca sobre o mercado de quadrinhos, sobre o 11 de setembro. Então, assim, tanto para quem assim concorda quanto para quem discorda das posições do autor, esse livro se mostra bem útil e interessante, assim, as coisas saltam aos olhos. O seguinte, né? Essas várias posições do autor, elas estão cristalizadas nos contos. Elas estão realmente assim, elas ganham forma literária nos contos, nessas histórias curtas aqui. E as histórias, essas também são ótimas para nós vermos assim vários experimentos narrativos que o Moore e os desenhistas que trabalharam com ele nessas histórias fizeram, né? Cara, os experimentos narrativos aqui são muito variados. Por exemplo, desde uma história que tem algo desse tipo aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, né? Olha só, aqui de um lado nós vemos um momento do tempo e do outro lado da página nós vemos outro, até uma história como essa daqui, deixa eu pegar, rapaz, não fica complicado de achar, calma aí, essa daqui, olha só como é que isso aqui é completamente diferente, ou seja, a maneira que as histórias são contadas varia de história curta para história curta, de conto para conto, assim. Mas não é só por causa das histórias que essa edição é interessante. Por quê? Além de uma coletânea de histórias que, assim, vez por outra nós vemos alguma, o que torna, assim, na verdade o que torna esse livro aqui diferente é que ele traz, após cada história, um ensaio de crítica literária. Cada história é acompanhada por um texto com comentários que falam sobre sua contextualização histórica e trazem uma tentativa de hermenêutica daquela história mais aprofundada. Eu vou dizer para vocês, os ensaios são bem bons. Eles realmente acrescentam a leitura, assim. E eu fiquei pensando, ao ler isso aqui, numa diferença que, salvo engano, uma diferença que a Virginia Woolf fazia com certa frequência, que é entre o resenhista e o crítico. O cara que faz uma resenha de uma obra literária, normalmente, historicamente, essas resenhas saíam nos jornais, saíam às vezes em revistas semanais. Então, isso que eu faço aqui costuma ser uma resenha. O cara que faz uma resenha, ele, sei lá, dá uma sinopse, apresenta um ponto positivo, um ponto negativo, dá assim elementos para que o possível leitor daquela obra possa se interessar por ela ou não, né? E o resenhista, ele acaba tendo um papel enorme num contexto que a produção literária é muito grande, né? É isso, né? Já o crítico é um estudioso. Bom, o crítico é um estudioso. É alguém que lê e revela
camadas de significado. Lê e faz uma contextualização. O crítico, ele aprofunda a obra e a coloca em diálogo com outras. Isso seria uma diferença, assim, tal como a Virginia Woolf pensou. Isso aqui, galera, o que a gente vê aqui nesses ensaios, não é o trabalho de um resenhista, como é o trabalho que eu costumo fazer aqui no canal. É o trabalho de um crítico. Isso é bem diferente. É muito mais aprofundado. Assim, eu realmente gostaria muito, né, tem até o sonho de um dia, quem sabe, meu canal não deixa de ser um canal de resenhas, se torna um canal de críticas, mas eu tenho que comer muito arroz com feijão para isso ainda, né? Mas aqui só para vocês terem uma noção de como é que é a proposta, assim. Sobre as histórias, elas variam muito, muito, muito. Há algumas que são panfletos, literalmente panfletos, e quando eu falo que elas são panfletos, eu estou dizendo que elas são feitas explicitamente com interesse panfletário. O que é isso, né? O Moore, com elas, está querendo divulgar alguma posição política, questionar alguma posição política. Esse é o caso, por exemplo, da história... Deixa eu ver se o título dela é esse mesmo, porque eu posso acabar falando bobagem, né? Às vezes está mencionando o título de uma história e falando de outra. Na história, O Espelho do Amor, é isso mesmo. Essa história, O Espelho do Amor, é uma história que fala sobre a versão do Moore para a história da homossexualidade. E é claro que isso aqui é uma espécie de manifesto dele sobre a temática. Há contos, por exemplo, aqui também com um teor autobiográfico, como a história Eu Sempre Volto, que está ligado à produção do Inferno, né, que foi uma história do Moore que fez muito sucesso. A relação do Moore com isso, foi feita no momento que ele estava gravando um documentário sobre essa história. Há uma história também aqui que é essa é uma história que eu curti bastante, que é uma crítica à modernidade e particularmente à recepção do mundo moderno, das instituições do mundo moderno, tais quais o capitalismo, em contextos diferentes, né? Que é o caso do Japão, que é essa história aqui, A Máquina da Reverência. Como é que dá essa bricolagem entre o moderno e o tradicional desses locais? Há, por exemplo, a biografia de um cientista ocultista. A gente sabe o interesse do Moore pelo ocultismo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É a última história, salvo engano, é a mais brilhante do que você imagina. É essa história aqui, que inclusive é a história que daria o nome do encadernado em inglês. Há também a adaptação de um livro, que é uma adaptação de um livro de tons autobiográficos também, que é Tapeçarias, que inclusive essa história, só essa já foi resenhada aqui no canal. Há um conto de terror sobre o vazio existencial na sociedade do espetáculo, que é essa história aqui. Deixa eu mostrar para vocês, que é dessa aqui. As minhas 3 favoritas foram Empictopia. Eu gostei bastante dessa. Essa Empictopia, ela fala sobre uma cidade onde todos os personagens fictícios viveriam, e sobre as mudanças que esses personagens falam, sobre o desaparecimento e reformulações de personagens mais, vamos colocar assim, mais cartunescos, e o surgimento de personagens mais cínicos e mais vilões. Fala sobre a reformulação dos personagens dos quadrinhos. É uma história assim que, para quem curte os quadrinhos, aqui o Moore está criticando certo movimento dos quadrinhos ali, né, que parece que apagam o legado, né? Inclusive no ensaio que acompanha, eu não sabia, né? O Moore foi um grande crítico do reboot feito pela DC na Crise das Infinitas Terras. Outra que eu gostei muito foi A Máquina da Reverência. Essa história é fantástica. Ela é o seguinte, né? Ela pega um contexto de uma corporação no Japão e mostra como é que o saber
fazer a reverência, inclinar a cabeça da maneira correta, frente aos superiores, é algo valorizado. Então nós temos um homem que se especializa nisso. E de repente surge há uma competição entre dois reverenciadores, vamos colocar assim, duas pessoas que querem subir na empresa através de mostrando sua reverência. E um deles compra uma máquina. Então há essa disputa. Essa história é muito boa. Outra que eu gostei muito foi a Isso é Informação, que é o Moore falando sobre a situação do 11 de setembro, assim. Há outras também que eu não mencionei, por exemplo, a primeira história, que é O Amor Não Dura Para Sempre, que fala sobre... É uma história de ficção científica, inclusive aqui me lembrou um pouco o trabalho do Moore em Choque de Targue, né, que é aquele quadro da 2000 AD, e fala sobre a questão da AIDS, né, tá? O Moore discutindo um pouco com esse surgimento da AIDS, as críticas e as falas feitas no momento. E o que acontece aqui é que nós temos algumas histórias bem interessantes. É óbvio, a gente vai se posicionar, julgar uma melhor do que a outra, isso é normal, porque é uma coletânea. Tem gostos, né? Aqui eu mencionei as 3 que eu preferi. Mas é uma proposta muito boa e os textos realmente aprofundam a loucura, né? A leitura. Eu gostaria muito de ver mais lançamentos como esse no Brasil. É o tipo de lançamento que, a meu ver, ajuda a promover o quadrinho como arte. Se torna mais visível o quanto há profundidade, o quanto há reflexão em histórias em quadrinhos, né? Bem bacana, claro, né? O nome do Alan Moore chama muita atenção, mas eu espero que isso se consolide e nós vejamos outros trabalhos com proposta parecida com essa, porque realmente foi bem bacana ter feito a leitura. É isso, minha gente. Paro por aqui. Não esquece de dar teu joinha, de compartilhar o vídeo se você achou legal, às vezes mostrar no grupo de WhatsApp, falar para colegas que gostam de quadrinhos. É isso que faz o Ministério aqui chegar a pessoas que possam gostar do conteúdo que é produzido no canal, né? Além disso, lembra do link da Amazon, caso você vai fazer uma compra nessa loja, se entrar por esse link ajuda demais o canal a crescer e a melhorar. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link geral da Amazon para a loja como um todo e também o link para Histórias Brilhantes, caso alguém se interesse. É isso, minha gente. Paro então, um abração e até o próximo vídeo.